Fala galera, meu nome é Francisco Marques, seja bem-vindo a esse canal. Nesse canal aqui a gente fala sobre teologia e vida cristã. E nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode fazer os seus próprios estudos bíblicos, seu estudo bíblico pessoal. Antes desse vídeo começar, eu queria te pedir 3 coisas. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e dá aquele like. Então, feito isso, vamos para o vídeo. O primeiro passo para você fazer os seus estudos bíblicos tem algumas informações que elas são indispensáveis, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender, que você tem que internalizar, é que o estudo bíblico ele não é para crescimento intelectual, ele é para edificação da tua vida, ele visa buscar a santidade, ele visa buscar a mudança de vida, tá bom? Porque é por meio da escritura que você vai viver a verdadeira santidade. Se você não tem uma vida ali aos pés da palavra, buscando um relacionamento com Deus por meio da palavra, eu acho que dificilmente você vive em santidade. Mas a partir do momento que você busca da forma correta um relacionamento com Deus por meio da sua palavra, aí a santidade começa a ser ativa na tua vida e te fazendo cada vez mais ser parecido com o Filho de Deus, tá bom? Uma coisa que você tem que entender é que o estudo bíblico, ele requer de mim, ele requer de você, de todas as pessoas que se propõem a fazê-lo, paciência. Você tem que ter paciência, é um processo, até essas informações se internalizarem, até o método se internalizar dentro de você, você tem que ter paciência e acreditar que tem frutos no estudo bíblico. Outra coisa também, você não pode ter preguiça. Preguiçoso, ele não avança, o preguiçoso, ele não vai conseguir ter os frutos dos seus objetivos. Ele tem que trabalhar, ele tem que entrar no processo para conseguir os seus objetivos. Outra coisa também, você não pode ter medo da dificuldade. Você só consegue avançar em tudo que você faz, seja faculdade, seja qualquer estudo, seja seu trabalho, você tem que estar disposto a encarar as dificuldades que são colocadas diante de você. O método que eu vou passar aqui é tirado desse livro aqui, tá bom? Vivendo na Palavra, a arte e a ciência da leitura bíblica. Eu recomendo você comprar esse livro, é um ótimo livro. Aqui ele é muito mais amplo, também tem as suas complexidades, mas para um entendimento maior eu recomendo você comprar esse livro. Mas o que eu vou passar aqui é o básico, é a base. Isso aqui ele vai te tornar capaz, vai ser possível você fazer os teus devocionais sozinho, até dar estudos, até dar uma pregação, dá suficiente as informações que eu vou passar aqui, tá bom? Vamos lá. O segundo passo é você entender que existe um caminho, certo? Existe um caminho que você deve andar. Você não pode pegar atalhos, você tem que trilhar o caminho sem atalhos, você tem que seguir um passo de cada vez. Como recomendação para você, eu recomendo que você comece seus estudos bíblicos pessoais pelas cartas paulinas. Por quê? Porque as epístolas em si é uma ótima literatura para você começar os seus estudos bíblicos, porque elas usam poucas figuras de linguagem, usam pouco simbolismo, tá bom? Elas são diretas, você facilmente consegue detectar qual é a vontade de Deus por meio do texto e qual é a direção e a vontade do autor ali quando ele escreveu o texto, tá bom? Eu não recomendo você começar por Apocalipse e nem por textos proféticos. Por quê? Porque esse tipo de literatura usa muito simbolismo, usa muitas figuras de linguagem. E onde tem esse tipo de literatura, tem muita especulação. Ele abre ali margem para especulação. É por isso que você vai ver muitas igrejas que têm muitas interpretações doidas, eles têm uma ênfase muito grande em livros como Apocalipse e textos proféticos ou coisas relacionadas a profecias. O método que eu trago aqui é o OIA. O OIA são 3 passos, que é a observação, a interpretação e a aplicação. Você observa o texto, você interpreta o texto e você aplica o texto. O terceiro passo, agora nós entramos no campo do estudo em si, que é a observação. Vamos lá. Antes de você começar o estudo, tem uma coisa que é muito importante aqui na observação. Primeiro, você tem que fazer uma preparação, certo? Você não vai logo direto fazendo o estudo assim, escrevendo. Há uma preparação antes, porque aqui começa o processo onde a palavra de Deus vai se internalizar a você, vai se internalizar dentro de você. Como é que você faz essa preparação? Primeiro,
você vai ler o versículo escolhido ou o parágrafo escolhido várias vezes, sem preguiça, certo? Depois que você lê, você vai meditar sobre o texto que você leu. Se você decorar, melhor ainda, você vai meditar. Como essa meditação? Não é ficar fazendo igual essas seitas que tem por aí, não. Você vai ficar respondendo na tua mente, você vai ficar pensando no texto e respondendo na tua mente as perguntas que vão ser passadas aqui, tá bom? Então você vai ficar assim, ó, pensando, vai lavar a louça, fica pensando, vai varrer a casa, fica pensando, tá andando de carro, tá entendendo? Então é um processo que você vai fazer constantemente para a palavra de Deus ficar trabalhando dentro de você. É por isso que o estudo bíblico, feito da forma correta, gera mudança na sua vida. Então, depois que você fez a preparação, aí você vai fazer aquele período de reflexão, certo? É um período, dê um tempo, tenha paciência, tá bom? Aí você vai olhar para o texto que você decorou, que você leu várias vezes, aí você vai detectar qual é o termo mais importante do versículo ou do parágrafo. Qual é aquela palavra que quando você olha o texto, teu olho bate bem em cima. Sabe, você acha aquela palavra especial. Essas palavras, geralmente, elas são muito conhecidas, elas fazem parte até do jargão aí evangélico, certo? Palavras como a fé, como salvação, como crer, como predestinação, são palavras que você bate o olho, ó, é isso aqui, tá entendendo? Então você olha qual é o texto, o termo mais importante. Vamos lá, depois que você achar o termo mais importante, você grifa ele embaixo, certo? Você acha o termo mais importante, você vai perguntar qual é o segundo termo mais importante? Do mesmo jeito. Depois, qual é o terceiro termo mais importante? Qual é o quarto termo mais importante? E assim, quantos termos você achar, certo? Então você marca aquelas palavras que chamam a sua atenção, porque ali Deus quer lhe revelar algo por meio delas, tá bom? Vamos lá, depois que você escolheu as palavras, você vai definir os termos, você vai dizer o que você entende, o significado de cada termo, ali você vai escrever. Não busque nenhuma fonte secundária, é da tua cabeça, o que você entende, certo? O que é, por exemplo, se você marcar fé, o que é fé para você? Você escreve assim, você escreve para você de alguma forma refletir. Claro, você vai ter sempre buscar dentro do bom conhecimento teológico que você aprende até na tua igreja mesmo, nas EBDs e até nos cultos também. Então você vai lá e define, você escreve cada termo escolhido, o significado na frente. Depois você vai ter que fazer uma coisa, você vai ter que buscar qual é a relação de causa e efeito, ou de causa e consequência. Um fato houve e teve uma consequência depois. Então isso aí também você deve marcar, porque Deus quer te mostrar algo. Olha, se você fizer isso, acontece isso. Se você viver assim, acontece isso aqui, tá bom? Então você tenta identificar. Depois você vai identificar o verbo principal. Você vai grifar, você vai marcar qual é o verbo principal do texto. Os verbos, eles indicam ação de Deus, ação do Espírito Santo, ação que você deve tomar. Então você marca, se não tiver entre os termos lá, você marca mais ele como um termo, tá bom? Depois de marcar o verbo, você vai... Aqui é um exercício de meditação. O que é que você vai fazer? Você vai tentar entender qual é a atmosfera do texto, certo? Isso é importante. Como é que você faz isso? Através do cenário e através dos sentimentos, tanto de quem recebeu a carta, como de quem escreveu a carta, tá bom? Você tenta internalizar, por exemplo, as cartas da prisão. Você tenta enxergar esse cenário de Paulo preso e os irmãos também nas suas igrejas. Se você estiver estudando, por exemplo, as cartas à igreja de Corinto, você tenta ali perceber como era o cenário daquela igreja. Era uma igreja bem problemática, a gente já sabe. Então você tenta pensar, rapaz, como é que essa igreja era tão problemática assim? Como é que era o dia a dia desses irmãos? Esse partidarismo, quais eram as consequências ali nos relacionamentos entre os irmãos? Então você vai tentar entender a atmosfera por meio do cenário, por meio dos sentimentos. O que você vai fazer é o seguinte, você vai se colocar no lugar das pessoas, no lugar dos personagens, no lugar do escritor, no lugar dos destinatários das cartas. Se for uma parábola, se coloca no lugar das pessoas ali relacionadas ou que estão ali, fazem parte da história. Se for uma história dos evangelhos, seja como for, você tem que se colocar no lugar das pessoas ali que você identifica no texto. Depois disso, você vai observar o que vem antes e o que vem depois do texto escolhido. O que vem antes do versículo ou do parágrafo escolhido, o que vem depois do versículo ou do parágrafo
escolhido. Por que isso é importante? Para você não correr o risco de tirar o texto do seu contexto. Esse é o contexto básico. Na Bíblia mesmo você vai observar isso. Então, olha, um pouco antes, um pouco depois, tá bom? Leia, não seja negligente com relação a buscar entender qual é o contexto ali do texto, tá bom? O quarto passo é a interpretação. O que é que acontece aqui? Você fez a observação e na observação você adquiriu vários fatos e elementos e jogou ali tudo dentro de um cesto, tá bom? Então na interpretação você vai refletir em cima de duas perguntas. O que esse texto diz ao meu respeito? E aqui não quer dizer, aqui, muito cuidado, o texto não está dizendo o que esse texto quer que eu faça. Não é ainda essa hora. Você tem que ser honesto com você e pensar o seguinte: o que esse texto está dizendo a respeito de mim? Seja honesto, olhe para a sua vida, olhe para as suas práticas. Não tenha orgulho de se achar santo, de se achar isso aqui eu nunca vou fazer. Não. Olhe para o texto e olhe para você e perceba o que esse texto está dizendo a respeito de mim. Quem sou eu? Outra coisa que você vai refletir é o seguinte: o que esse texto diz a respeito de Deus, o que ele revela para mim sobre quem Deus é. O texto me revela quem eu sou, mas quem Deus é. Isso é muito importante. Para responder essas perguntas, você tem que ter feito o passo da observação. A observação vai ser a base para você responder as perguntas aqui. Por isso que é muito importante você andar pelo caminho correto. No caminho correto, você vai seguindo cada passo e correndo menos risco de cometer erros na sua interpretação. E antes de eu te dar a última dica, eu queria te pedir que você se inscrevesse nesse canal, ativasse o sininho de notificações e desse o seu like para fortalecer o nosso canal. Então vai aqui embaixo, se inscreve no canal e dá essa força pra gente. O quinto passo é a aplicação. Nesse estágio aqui, você vai responder a pergunta: como devo agir agora? Você vai escrever, olha, e direto, como eu devo fazer, conforme baseado no texto. Não tente enrolar, escreva lá o que Deus quer que você faça. Você tem que responder o que Deus me manda fazer, o que Ele te manda fazer. É isso que você vai fazer. Você observou, você interpretou. Juntando a observação com a interpretação, você vai aplicar. Lembra? O objetivo do estudo bíblico é a mudança de vida. Se você não fizer a aplicação, você não fez um estudo bíblico para buscar a mudança de vida. Você só fez para adquirir algum conhecimento intelectual, talvez para se amostrar para os outros, tá bom? O objetivo do estudo bíblico é você mudar, é você crescer, é você se tornar maduro na fé, tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu queria saber de você, se você já conhecia algum método e também o que te impede de estudar a Bíblia. Eu quero que você deixe o seu comentário aqui, que eu vou ler o seu comentário, tá bom? Por esse vídeo é isso. Tchau, até a próxima.